comentários aqui, né, que tá quase da mesma coisa. O primeiro é de Eliane Chagas Rei. Ela falando em relação ao pastor presidente da IADPE. Esse homem é um narcisista no mais alto grau. Deixa esse cara com os macacos voadores dele. É um narcisista religioso. É o pior tipo de narcisismo, porque usa a religião como cabresto. Misericórdia! Coitada da minha xará. Se referindo a Eliane Oliveira. E tem um comentário de Dilza Marques. As pessoas precisam parar de endeusar pastor. Pastor é um ser humano como qualquer outra pessoa. Cheio de pecado como qualquer outra pessoa. Vai morrer e feder como qualquer um. As pessoas precisam acordar, para cuspir, eu acrescento, e dar um basta nisso. Esse disparate precisa acabar, pelo amor de Deus. O plantio é opcional, mas a colheita é certa. Se os membros da igreja fizerem oposição para esses absurdos, tudo muda para melhor. Vamos lá agora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu prometi que hoje, iria comentar no caso esse vídeo, esse fragmento de vídeo que eu coloquei para vocês aí anteriormente, e eu quero agora esclarecer justamente o comentário que foi feito por um seguidor, uma seguidora do canal aí, da senhora Nadir, que utilizou duas expressões, né? O narcisismo e os macacos voadores, como vocês podem bem ver aí, já puderam acompanhar que a dona do canal leu esse comentário, e eu gostaria aqui de trazer alguns esclarecimentos a respeito. O narcisismo não é o nazismo, tá? Mas o narcisismo, na verdade, é uma patologia, tá? Psicológica, é uma doença que, quando ela atinge uma pessoa, né, ela realmente traz graves prejuízos a essa pessoa, com intensidade de depressão, ansiedade. Narcisismo, a pessoa ela tem uma necessidade extrema de autorreconhecimento, ou seja, ela fica carente de ser autorreconhecida, tá? Ela torna-se uma pessoa egocêntrica, tá? Não é aquela coisa que a gente sente na vida comum, quando você coloca uma roupa, né? Ou quando você lava o seu carro, ou você chega no casamento muito bem arrumado, você tem a sensação de que você está bem arrumado, que você está bem organizado, tá? Isso aí todo mundo tem. É algo muito mais sério e muito mais extremo, em que a pessoa ela tem a carência excessiva de visualização, ela quer ser notada em todos os lugares, a necessidade extrema de autoafirmação, e as pessoas que são portadoras dessa patologia, elas fazem o que podem, tudo o que tiver ao seu redor, para que possa alimentar aí o seu egocentrismo, o seu ego, né? Então, a comentarista disse que o pastor Ailton, ele seria aí portador do narcisismo. Além desse comentário, ela colocou lá a expressão macacos voadores, né? Ela disse assim, que ele era portador do narcisismo, e que deixa esse cara, né, como ela mesma utilizou a expressão, deixa esse cara com seus macacos voadores. As pessoas ficaram sem entender, inclusive colocaram um comentário num vídeo que eu postei no fragmento. Deixe-me explicar para vocês o seguinte: vocês lembram daquele drama chamado Mágico de Oz? Muito bem, lá naquele drama tem a bruxa, tá? Que quer praticar determinadas maldades. Para isso ela utiliza os macacos voadores, tá? Que saem ali ao seu mando para realizarem o serviço ou o trabalho sujo, tá? Então, por isso que hoje a psicologia, na verdade, ela chancelou essa expressão
macacos voadores, justamente para fazer alusão a essas pessoas que padecem dessa doença, desse narcisismo, e que utiliza os seus subordinados para influenciar as outras pessoas a praticarem também o seu trabalho sujo, o seu intento sujo. Então, por isso que a psicologia, podemos dizer assim, patenteou essa expressão, atribuindo ali os macacos voadores do Mágico de Oz a essas pessoas que são utilizadas pelo narcisista para praticar as maldades, tá bem? Então, num caso aí comparativo, né, fazendo uma comparação, o pastor Ailton, ele seria o bruxo que quer realizar as maldades, e para realizar suas maldades, ele conta aí com seus macacos voadores. No caso, seria os obreiros, os pastores, de modo geral, que irão fazer o trabalho sujo. Então, mais ou menos isso foi o que quis dizer aí a comentarista no canal do YouTube, quando ela utilizou aí a expressão narcisismo e macacos voadores. Agora veja bem, em primeiro lugar eu vislumbro nessa expressão narcisismo um delito aí de injúria, porque acaba atingindo a dignidade, né, e acaba atingindo o decoro da pessoa, a dignidade do decoro, né? Você chamar a pessoa de um narcisismo, de narcisista, você está dizendo que ela é portadora de uma patologia, de uma doença, tá? Então isso acaba atingindo a honra subjetiva da pessoa. Já em relação à expressão macacos voadores, observe que a expressão foi dita em relação a toda a coletividade, direcionou-se a expressão a uma coletividade de pessoas, tá? No caso, os obreiros e os pastores, todos aqueles que, de alguma forma, auxiliam aí o pastor Ailton José Alves, tá bem? Com isso eu quero dizer para você o seguinte, trazendo a diferença entre o crime de racismo, né, e o crime de injúria racial, nesse aspecto. Bom, quando você tem o crime de racismo, o racismo, na verdade, é uma manifestação preconceituosa que você dirige, uma manifestação racial, né, preconceituosa que você dirige a uma coletividade, você atinge uma coletividade, tá? Uma comunidade, uma coletividade. A injúria racial é diferente, você atinge, na verdade, individualmente aquela pessoa. Então, deixa-me dar um exemplo para você entender. Você chega para uma pessoa e diz assim, uma pessoa negra, no caso, tá? A título de exemplo, você é um macaco. Então, quando você fala isso, você está praticando o crime de injúria racial, não racismo. Você não está praticando racismo, mas injúria racial. Agora, deixe-me dar outro exemplo. Se você diz assim, todos os negros são macacos, observe que você acabou atingindo aí uma coletividade, né? Uma comunidade inteira, uma coletividade. Então, aí você acaba praticando o crime de racismo. Essa expressão macacos voadores, ela foi direcionada justamente à comunidade pastoral, né, da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, a EADPE. Então, por esse motivo, não é, pode caber aí uma interpretação do crime de racismo, considerando as novas tendências do combate à xenofobia, que é aquele preconceito que você tem com pessoas estrangeiras, e também essas tendências discursivas a respeito do crime de racismo religioso, tá? Essa é uma nova tendência acerca do racismo religioso, se manifestando sobretudo naquele fato que ocorreu ali no estado da Bahia. Então, por esses conceitos contemporâneos, essas expressões, tá, que acaba atingindo uma coletividade de pessoas em relação à sua religiosidade, porque os pastores, eles seguem o pastor Ailton, isso aí está envolvido uma questão de religiosidade, é uma tradição religiosa que pastores sigam
obreiros, missionários sigam os seus pastores presidentes, é uma tendência na instituição Assembleia de Deus. Isso é uma tendência natural, não é um costume, é uma tradição, mas podemos dizer assim mais perfeitamente, de que você tem um pastor presidente e você tem ali o conjunto de pastores que segue esse pastor. É uma questão de religiosidade. Então, essas expressões fortes que são dirigidas a essa coletividade, trazendo um cunho discriminatório, preconceituoso, pode conduzir a uma tendência, a um entendimento do crime de racismo. Lembrando que na nossa Constituição Federal nós temos 2 crimes que ao mesmo tempo eles são inafiançáveis e imprescritíveis: o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses crimes eles são ao mesmo tempo inafiançáveis e imprescritíveis. O que isso quer dizer? Nenhum delegado de polícia pode arbitrar uma fiança, tampouco o juiz pode também arbitrá-la. Além disso, se você comete hoje um crime de racismo, daqui a 50 anos você pode receber uma sentença penal cognatória, porque não prescreve. Em todo momento, o Estado pode iniciar um procedimento criminal contra você. Cabe aos canais de YouTube, quando forem lerem aí os seus comentários, procurar analisar se essas informações elas têm cunho discriminatório. Por quê? Porque numa ação judicial, inicialmente será citado o youtuber que porventura tenha publicado esse tipo de informação e posteriormente a identificação, logicamente, através de determinação judicial, de localização das pessoas que fizeram aí esses comentários discriminatórios. Então, são essas as dúvidas e as explicações que tenho a fazer a respeito dessa publicação, desse comentário que foi feito no canal do YouTube, dizendo que o pastor Ailton é um narcisista e que para isso ele é acompanhado aí de macacos voadores, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, né? E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.